Bom, o que eu fiz? Eu quiltei 5 vezes uma tira, assim, com o bastidor 13 por 18. Eu fiz 5 vezes. Se vocês não viram, pra quem não viu o vídeo do quilt, como que eu faço o quilt na máquina de bordar, eu vou deixar aqui, em algum lugar aqui a caixinha, pra vocês clicarem no vídeo. Quem for fazer o quilt livre, bom, pode estar medindo a parte da frente, a base, e quiltar ela quantas vezes forem necessários. O bastidor, pega o bastidor 13 por 18, multiplica aí por 5, que vai dar mais ou menos. O que eu faço? Eu cortei 3 bases. Essa aqui, que eu quiltei 5 vezes, foi no estampado. Eu cortei 2 bases e aproveitei o mesmo tecido e cortei as colunas. São 2 colunas, tá? Tá vendo? Não forrei pra quiltar, porque é uma bolsinha. Eu vou juntar as outras 2 partes, essa com essa, então não vai precisar de forro, tá? Por isso. A parte da frente, como que eu fiz? Isso é um aplique. A matriz tá aqui nos comentários, como vocês sabem, na descrição do vídeo. Eu sempre deixo para download o molde e a matriz. Eu coloquei o tecido no bastidor. Como eu fiz um bordado aqui com o nome, eu coloquei o TNT. Eu não só quiltei, tá? Pra quiltar isso daqui, se vocês verem lá no vídeo, não precisa de TNT. Eu não coloquei TNT, não coloquei entretela, não coloquei nada. Aqui, como eu ia bordar um nome aqui, se eu não colocar o TNT aqui, ele vai desmanchar, é ponto cheio. Ele precisa de um estabilizador aqui embaixo. Então, eu coloquei o TNT. Eu coloquei o TNT, coloquei a manta, coloquei o tecido liso. Eu quiltei e não tirei do bastidor, tá? Se vocês verem, o quilt ele fica só no centro, tá certinho, 13 por 18. Eu quiltei e depois já fiz o aplique. Para quem não viu o vídeo do aplique, eu vou deixar também aqui a caixinha para vocês clicarem para vocês verem como que faz o aplique. E fiz o aplique, tá bom? Bordei o resto. O aplique, eu vou deixar o aplique, mas sem o nome. Esse nome é da minha irmã, vou mandar para ela lá no Brasil. Sem o nome. Aí vocês escrevem o nome que vocês quiserem. Tá bom? Então eu fiz isso. Aí o que eu fiz? Cortei 3 vezes a base. Uma, eu vou utilizar metade e vou costurar aqui, tá? Um pedaço dela eu vou costurar aqui, a outro pedaço eu vou deixar pra fazer a alça da bolsinha. Tirei o tecido do bastidor. Eu peguei a régua do bastidor. Eu sempre falo, gente, tem lado. Então, põe do lado certo, tá? Foi bordado desse jeito pra mim, com o nome pra cá. Então, eu medi o meio. Baseado aonde? Baseado no quilt 13 por 18. Eu coloquei essas pontinhas aqui e baseei o meio do meu bordado. Pinguei aqui nas bolinhas com a canetinha minha aqui. Fiz as bolinhas aqui, pra eu saber o meio certinho. E coloquei o molde e cortei, tá? Coloquei o molde do meu e cortei. Como? O meu molde também, eu medi a metade, tá? Eu medi o meio aqui com o bastidor e... Bom, eu medi com o bastidor certinho, tá? E depois eu peguei o meu molde, também coloquei o bastidor, pra eu saber o meio. Gente, como eu sempre falo, eu não sou professora, eu não sou profissional, é o jeito que eu acho que é o certo. Se tiver o certo, eu não sei. E coloquei aqui, tá? Medi o meio certinho aqui também. Depois, com o alfinete, fiz as bolinhas. Com o alfinete,
eu peguei o alfinete, coloquei aqui e coloquei o alfinete aqui e coloquei o alfinete no pontinho de baixo. E fiz isso com os 4 cantos. E depois que tava no meio, eu risquei e cortei. Foi assim que eu cortei a parte da frente. Bom, feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedaço dessa tira, dessa base aqui, de uma das bases que tá sobrando, teoricamente, tá? Vou pegar um pedaço, eu vou traçar uma reta aqui e vou costurar aqui, porque eu quero o quê? Que ela vai ficar com um pedaço aqui estampado. Eu poderia ter emendado e bordado? Poderia, só que eu não sei se eu ia conseguir centralizar o bordado do jeito que eu queria certinho, tá? Então, eu achei mais fácil só costurar depois uma risca aqui, achei mais fácil e também daria para mim basear a altura do nome. Então, eu vou juntar aqui. Bom, eu vou medir mais ou menos aonde eu quero, tá? Eu deixei a régua na beiradinha aqui da moldura e tô traçando aqui mais ou menos a altura que eu quero. Pra quem quiser saber, ficou com 2 centímetros sobrando aqui. Agora, o que eu fiz? Esse aqui que tá sobrando, eu passei o ferro aqui, numa beiradinha, pra tirar a curva aqui, tá? E vou costurar ele bem aqui, nessa reta aqui que eu fiz. Eu vou passar, vou abrir aqui e vou passar o pé de reta aqui, em cima da costura da linha que eu tracei, tá bom? Só um minutinho. Pronto, já costurei aqui, ficou assim, tá? Agora eu vou passar um press-ponto aqui, uma costurinha aqui. Pode ser trabalhar se vocês quiserem, mas como tá quiltado eu vou passar reta mesmo, tá? E vou tirar o excesso aqui primeiro, dessa parte aqui. E dessa aqui também, das duas. Vou tirar o excesso aqui, não preciso mais. Posso cortar. Não corto tão rente, porque como eu vou passar um pezinho de máquina, pra não escapar, tá? Cortei, ficou assim. Vou passar o pezinho de máquina aqui. Pronto, já passei, ficou assim. Agora, o que eu faço? Eu pego o meu molde e baseio mais ou menos pelo quilt daqui. Se ficar faltando um pouquinho de quilt, não tem problema, porque você vai costurar aqui o zíper ainda, vai vir umas costuras aqui. Então, no final, e como ela não é quiltada toda, pra mim é o charme dela. Eu meço mais ou menos a altura que eu quero, a parte de baixo com a de cima, e vou recortar. Essa parte que sobrar aqui vai ser a minha alça, tá? Essa aqui não vai ser nada, vai ser lixo. Então, eu meço mais ou menos, ó, o quilt tá aqui. A parte da coluna do molde eu deixo pra cima, porque pra ficar certinho. Meço aqui. E corto. Essa aqui eu deixo guardadinha aqui.
E ficou assim. Tá? Agora, a gente vai preparar a coluna, que é essas duas tirinhas aqui. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai preparar a alça com aquele tecidinho que sobrou quiltado. Você vai precisar de dois... Gente, agora me faltou o nome aqui. Em japonês é decan, eu não sei falar em português esses ganchinhos aqui, ó, das alças. Tá? Você vai precisar de dois deles. O tamanho do meu é 25 milímetros. Pra quem mora no Japão, eu comprei no Daiso, Ryakuen Shop do Daiso. Você vai usar dois ganchinhos desse, certo? Dois ganchinhos, as coluninhas. Vamos lá preparar a alcinha. Então, você vai pegar aquela tira que sobrou, dessa parte que você cortou aqui pra emendar aqui, aquela tira que sobrou. Você vai fazer um retângulo de 7,5 por 20,5. Pode ser 7 ou 20, gente, só pra uma base, tá? 7,5 por 20,5 é o meu. Aí, você vai fazer o seguinte, você vai dobrar um dedo, mais ou menos, 1 centímetro pra dentro, e vai dobrar de novo pra poder fazer a alcinha. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Você dá um pedacinho pra dentro, 1 centímetro mais ou menos, e depois dobra de novo. A gente vai costurar com o ponto zigue-zague pra cobrir aqui essa beiradinha. Quem quiser fechar e virar, quem quiser fechar ao contrário e virar, também pode. Eu prefiro fazer dessa forma. Então, eu vou passar um pezinho de máquina aqui. Agora, a gente vai fazer a base dos ganchinhos. Que quando a gente colocar aqui na coluna da nossa bolsinha, ela tem que ficar pra cá, né? Então, o que você vai fazer? Você vai cortar no tecido estampado, sem quilt, sem nada, um retângulo de 7 por 12. Sim, né? 7 por 12. Você vai dobrar ele, igual fez com a alça. E vai fazer a mesma coisa. Vai passar a costurinha aqui. Porque depois que a gente vai fazer? A gente vai colocar ele aqui dentro pra poder costurar aqui. Pra ficar desta forma. Tá bom? Vamos lá. Então, a gente vai costurar aqui com ponto zigue-zague. Agora, a gente vai encaixar um pedacinho aqui. Tá vendo? Vamos pegar essa tira, cortar no meio. Você vai encaixar ela aqui. Cuidado para não fazer a tira muito fininha aqui, porque senão fica feio. Muito grossa não entra e muito fina fica feio. E você vai fazer isso aqui, ó. Vai dobrar ele aqui. Pra dar um acabamento bonitinho na hora que você for costurar na bolsa, ele fica assim. Não dá pra ver, tá? Então, vamos passar um pezinho de reta aqui. De zigue-zague aqui. E fazer a mesma coisa do outro lado. Deixou aqui. Virou esse aqui pra cima. Costura aqui. Pronto. Tá? Ficou assim.
Ficou assim. Agora, a gente vai colocar na coluna. No molde, eu fiz um quadradinho mais ou menos pra vocês verem aonde que tem que colocar. Como que eu faço? Eu pego a coluna, dobro em 4, passo o ferro, vincou, eu desdobro e eu coloco uma aqui e uma aqui. Deixo essa linha do meio, coloco uma aqui e uma aqui. Então, como que eu faço? Eu pego uma, aqui, tá aqui, eu ponho esse risco aqui, esse daqui, eu ponho no risco aqui e ponho aqui, tá? Mas eu coloco esse coisinho pra dentro. Então, vai ficar assim, ó, tá? Por quê? Porque assim, quando eu vier costurando aqui, não corre o risco de eu pegar aqui o ganchinho e ficar feio. O pedacinho do tecido. Então, eu ponho assim. Bem no meiozinho, eu deixo 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui. E vou costurar aqui, certo? Vou passar um pezinho de reta aqui e outro bem rente aqui, ó. Vou passar um do lado de dentro. Vou passar um pezinho de reta bem rente aqui, cuidado com o ferrinho, e vou passar um aqui, tá? Pra fazer isso, eu uso o pezinho de zíper. E não uso o ponto zigue-zague. Eu uso o ponto normal. Então, eu vou passar uma costura reta aqui. Vou dar retrocesso. E vou passar outra aqui. Pra ele ficar bem firme. Vai ficar firme. Vou passar outra aqui. Cuidado com o ferrinho. Dá um retrocesso devagarzinho. Às vezes ele pega aqui no pezinho do zíper, você levanta, continua. Pronto. Tá vendo? Vai ficar assim. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. O vinco não tá aqui do ferro. Eu vou colocar o quadradinho pra dentro e vou costurar aqui. E fazer a mesma coisa nessa parte. Pronto. Ficou assim. Agora, a gente vai colocar aquela alça que a gente preparou. Que é essa daqui. Como que eu faço? Eu ponho a alça aqui dentro. Ponho a alça aqui dentro. E uns 2 dedos, mais ou menos. Eu vou costurar aqui, do mesmo jeito que eu fiz com o pezinho de zigue-zague, tá? Então, vou trocar o pé novamente. O zigue-zague. Voltar o zigue-zague. Mais fechadinho. E vou costurar aqui. Fica assim. E vou fazer a mesma coisa do outro lado.
uns 2 dedinhos mais ou menos. Depois, os 2 dedinhos mais ou menos, e vou costurar aqui. E tá pronta a minha alcinha. Tá? Eu gosto dela quiltada que ela fica mais durinha. Agora a gente vai preparar o zíper que vai em volta da bolsinha.